Olá, pessoal! Bem-vindos ao Full You, o canal onde você pode ser você mesmo e eu também. Eh, Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá tirando o sono de muita gente, literalmente. Faça aqui um tamborzinho. Eh, o tema é burnout. E eu vou procurar falar pra vocês de uma forma bem leve, porque o tema já é pesado por si só, né? Então, se eu fizer alguma piada aqui, não leva a mal. Então é o seguinte, o burnout é um tema que fala muito ao meu coração, porque eu mesma já tive burnout, né, então isso é uma história que eu vou contar em um outro vídeo, mas, as rapidamente falando sobre isso, eu tive burnout há 5 anos, e eu participei de um processo de cura, né, de tratamento e etcétera, e há pouco tempo somente que eu de fato fui, liberada desse meu processo, né, desse meu tratamento. E eu costumo brincar que, antes do burnout ser, moda, eu já tive, então assim, eu infelizmente fui uma, trendsetter nesse quesito. Eu já tive há algum tempo, e o burnout há pouco tempo agora, no começo do ano, ele foi classificado como de fato uma síndrome e tá inclusive no CID-11, né, que foi a nova versão aí do CID, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é burnout, né. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos falar. Hã, Bom, o que é burnout? Como disse, né, desde janeiro de 2022, janeiro desse ano, eu tô falando agora, esse vídeo é dia 3 de agosto de 2022, então, o burnout, ele foi incluído no CID-11, que é na Classificação Internacional de Doenças, com essa seguinte descrição, como vocês podem ler aí, né, o burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. E o que que a gente vai falar aí? Por que que eu selecionei esses 3 conglomerados de significado, vamos dizer assim, né. O que é uma síndrome? A gente vai falar em primeiro lugar, síndrome é diferente de uma doença. Síndrome é um conjunto de sintomas. A doença geralmente é um sintoma só e uma síndrome é um conjunto de sintomas. E a gente vai estar falando no próximo vídeo um pouquinho de quais são esses sintomas, né, que acontecem por causa do burnout. Eh, É um estresse que não foi gerenciado, então, assim, a gente vai estar falando um pouquinho dos significados do estresse, né, o que que significa um estresse não gerenciado, o que que é um estresse, como você pode gerenciar o estresse. E isso tem muito a ver com o significado e com a importância que você dá a certas situações, né. Então a gente vai estar falando um pouquinho dessa questão de o que é o estresse não gerenciado, o que é um estresse, e como isso pode levar a um processo de burnout, né, essa síndrome que infelizmente está acontecendo aí, tá uma epidemia, pandemia também, dessa síndrome não só de burnout, mas de doenças mentais e psicológicas no modo geral, né. E a gente vai falar também um pouquinho do local de trabalho. O local de trabalho, na verdade, existem vários tipos de, vamos dizer assim, de síndromes, né, gerenciadas, aliadas ao estresse, à estafa, de um modo geral, mas o burnout, especificamente, ele fala sobre o local de trabalho, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho também da questão do trabalho, como é que o trabalho, qual o papel do trabalho na nossa vida e por que que esse trabalho, ele, muitas vezes precisa ser ressignificado também num processo de burnout, né? Porque que o espaço que o trabalho ocupa na nossa vida precisa, de certa forma, ser ressignificado, como parte de um processo de cura, né, um processo de tratamento do burnout. Hã, Enfim, por que que é importante a gente falar disso? Por que que é muito importante a gente falar do burnout? Eh, o burnout, ele é, de um modo geral, hã, uma pandemia, uma epidemia, como a gente está falando, né. O burnout está acontecendo em muitos, cada vez mais, frequentemente, infelizmente, no mundo atual. Como a gente tem pesquisas aí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o meu vídeo.
O burnout, ele a associação a fonte dessas pesquisas foi a Associação Americana de Psicologia, a Deloitte e a Gallup. Então, assim, existem pesquisas que foram feitas em empresas, nos Estados Unidos são essas pesquisas, mas existem outros tipos de pesquisas, no Brasil provavelmente deve estar sendo feito. Aqui na Alemanha também tem alguns, fatos e dados que eu posso falar, mas eu quis trazer uma coisa mais internacional, mais global, para a gente poder falar um pouquinho, né, de um modo geral. Eh, 550 milhões de dias de trabalho são perdidos anualmente nos Estados Unidos por conta de estresse. Isso são dados de 2021, do ano passado, ou seja, já foi um período de pandemia, e a gente está falando que 550 milhões de dias de trabalho são perdidos. Ou seja, se uma pessoa que está entrando num processo da síndrome de burnout, ela não fica geralmente só um dia afastada do trabalho, né? Como se é uma síndrome, que são vários sintomas, a pessoa precisa de um certo tempo para ressignificar certas coisas, para se adaptar a certas mudanças na vida, e isso gera um período em que a pessoa não está capacitada a trabalhar. Então a gente não está falando aqui de pessoas, número de pessoas, a gente está falando de dias de trabalho. Se a gente for considerar, quantos dias de trabalho úteis existem por pessoas, então a gente está falando aí de uma enormidade de pessoas, que ficam sem trabalhar, e isso impacta muito na economia. Também, se a gente está falando de empresas, né, e por que que isso é tão importante, eh os dados dizem aqui que 500 bilhões, mais de 500 bilhões de dólares foram investidos por conta de problemas, afastamentos relacionados ao estresse nos Estados Unidos, né? Então, assim, essa é uma coisa que não é só voltada para os Estados Unidos. É claro que a cultura de trabalho dos Estados Unidos e do Brasil são muito parecidas, né? A gente tem essa coisa de tá sempre que tá online. Enfim, eu vou falar um pouquinho da cultura mais pra frente num outro vídeo, tá? Eu vou até linkar os vídeos aqui pra gente poder ter mais, pra vocês poderem dar uma olhada nos vídeos. Aqui, aqui. Ah, tô aprendendo. Eh, então, é um custo muito grande para as empresas também, né, não só para as empresas, mas também para os planos de saúde, para as pessoas de um modo geral, né, para os hospitais, etcétera, para as casas de, enfim, instituições psiquiátricas e psicológicas. Hã, uma coisa muito interessante da gente falar é que, assim, se você tá nesse vídeo porque você acha que você tá passando por uma síndrome do burnout, que você tá, a gente vai falar também das fases do burnout em breve, e como você pode identificar também quais são os sintomas, enfim, né, você não tá sozinho. 77% dos funcionários americanos, eles afirmam já ter passado por um quadro de burnout no emprego atual, tá? A gente não tá falando isso de passado não, a gente não tá falando isso de histórico de 10, 20 anos atrás não, a gente tá falando do momento atual. 77% das pessoas já, afirmam já ter passado por um quadro de burnout no emprego atual. Então, assim, é bem crítico, né, a gente tem que, de fato, se atentar para isso. É uma maioria, não é uma minoria. Eh, e falando também em relação ao emprego, né, os trabalhadores com burnout, que já foram de fato diagnosticados com burnout, eles são 2,6 vezes mais propensos a estarem procurando um outro emprego. Então, assim, se você se encontra nesse momento atual e você está procurando emprego, você também não está sozinho, mas a gente vai conversar sobre isso, se essa de fato é a melhor estratégia para você, né? A gente às vezes acha que, quando a gente está num processo de burnout, quando a gente está num processo de estafa e tá um pouco sem chão, vamos dizer assim, né, a gente acaba às vezes achando que as mudanças precisam acontecer de fora para dentro. E na verdade não é muito isso, né, a gente vai estar falando das mudanças que acontecem de dentro para fora, e que mudar o seu ambiente pode não necessariamente ser a melhor escolha no momento atual, né. É claro que a gente fala de um momento, é claro que isso é cada caso a caso, né, para de fato a gente poder estar falando melhor sobre isso, estar entendendo melhor sobre qual é o seu processo, eu indico que você olhe aqui no meu canal, tem as minhas informações, tem, os meus contatos. Eu sou terapeuta sistêmica e eu tô me especializando cada vez mais em burnout e em problemas principalmente interculturais, em problemas interculturais, não só culturais de país, mas de empresa, eh,
e falando um pouquinho de saúde mental, saúde emocional e saúde de um modo geral, de uma forma holística, né, porque a gente não consegue ver, saúde só de um ponto. Enfim. Se você acha que você tá passando por um quadro de burnout, eu te recomendo, em primeiro lugar, continua assistindo aqui os vídeos do canal, que eu vou falar coisas mais interessantes para você ter mais um embasamento ainda para ir procurar, seja seu médico, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ou a mim, né, eh, pra gente poder estar falando sobre isso, para você se identificar e para você poder ser embasado e perceber que, assim, você não tá sozinho nessa, tá? Isso acontece, infelizmente, na situação atual, na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade do cansaço, né, em que cansaço e estresse é valorizado, a gente precisa de fato ficar na gente mesmo e saber quem a gente é e qual o que que a gente procura pra nossa vida. Senão a gente acaba entrando num círculo, numa rodinha do hamster e, enfim. É isso. Bom, esse foi mais ou menos o que eu queria falar nesse primeiro vídeo. A gente tá falando um pouquinho de por que é importante a gente falar sobre burnout nesse momento, na vida, na sociedade, no mundo, né? Eh, Porque a gente fala muito de pandemia, no sentido de pandemia do vírus, né, do Covid, do corona e etcétera, mas a gente esquece de falar que a saúde mental é uma pandemia que já não acontece há pouco tempo, esse tipo de problema, e com a pandemia do coronavírus, acabou se, aumentando muito, né, esse impacto e o que que isso tá acontecendo na vida das pessoas. Bom, esse é o primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, continua vendo. Tem mais outros vídeos aqui muito interessantes. Entre em contato comigo, minhas informações estão aqui embaixo. E é isso. Bom, até a próxima. Eu sou a Cintia Fuli e aqui é a Fuli 1, o espaço onde você pode ser você mesmo e eu também.